Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Gostaria de dar os parabéns às mães pelo seu dia. Deus abençoe a todas. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 10. Peço que vocês fiquem de pé para a leitura do Salmo 10. Hoje, quando estava conversando com o pastor, como ele previamente havia comentado, vão ter pequenas pausas na exposição de Apocalipse, para não ficar muito maçante, não ficar sempre naquele mesmo tema. E hoje será um dia dessas pausas. E o Salmo tem tudo a ver, o Salmo que nós iremos ler hoje tem tudo a ver com aquilo que o pastor também irá pregar. Salmo de número 10 diz o seguinte: Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, a Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Irmãos, acho que muito claramente o texto nos aponta da indignação do salmista, e que também é uma indignação legítima, que provém de Deus, daqueles que abusam ou, de alguma forma, defraudam ou oprimem aquele que passa por necessidade, que está em situação de vulnerabilidade. O Senhor nos ordena em sua palavra prestar socorro ao necessitado, e que nossa igreja seja a luz entre os povos e principalmente para os pobres. Assim nós oramos. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelo dia do Senhor, o dia que o Senhor separou para que nós pudéssemos louvar e agradecer a Ti. Hoje, em especial, agradecemos por todas as mães, que o Senhor venha fortalecer a cada uma e cada vez mais derramar das suas bênçãos. Senhor, atenta os nossos olhos à Tua palavra, atenta os nossos olhos a tudo que provém de Ti. Seja conosco, hoje e sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos
transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és Deus Criador. Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és Deus Criador. Pois tu és Deus Criador. Para encerrar, pois tu és o Deus Criador. Amém. Pela manhã te buscarei,
te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e nas sombras de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos de todo o nosso coração, pois o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. Nós te somos gratos por esse dia, graças te damos pelo domingo, graças te damos por esse dia em que lembramos, comemoramos, celebramos, cultuamos a morte do nosso Senhor, a ressurreição do nosso Senhor, e louvamos ao Senhor porque o Senhor está vivo. Louvamos o Senhor porque o Senhor reina em nós, reina entre nós, e louvamos o Senhor porque o Senhor voltará. Louvamos o Senhor pelo culto, louvamos o Senhor pela ceia do Senhor que vamos participar, louvamos ao Senhor pela vida, te agradecemos, Senhor, pela saúde que temos, que nos permitiu vir até aqui. Obrigado, Senhor, porque hoje também nós comemoramos o Dia das Mães. Abençoe as mães, Senhor, abençoe a cada mãe da nossa igreja, das famílias, que o teu nome seja glorificado na vida de cada mãe. Te louvamos, Senhor, te louvamos e te peço, Senhor, que o Senhor abençoe as mães que estão aqui presentes, as mães que estão assistindo o nosso culto, acompanhando o nosso culto pela transmissão. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Bom dia a todos. Louvamos ao Senhor por esse dia
Em primeiro lugar, eu quero louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, porque o Senhor vive e hoje nós cultuamos a Ele nesse dia, e também louvar a Deus pelas mães. Hoje é dia das mães, então Deus seja louvado pela vida de vocês que são mães, né? Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor abençoe vocês. Vocês sabem que vocês têm, né, a grande missão, né, de ser Eva, né, a mãe, né, da humanidade. Você sabe que quando nascia lá em Israel uma menina, a celebração era a seguinte: nasceu uma mãe, e quando nascia um menino, óbvio, nasceu um pai. Essa era a comemoração que eles tinham. Não sei se vocês lembram aquela famosa pregação, né? Aquela pregação que eu fiz há uns 3 anos atrás, eu acho, sobre a maternidade bíblica, né, em Levítico, capítulo 11. Graças a Deus. Meus irmãos, o nosso culto ele não está sendo transmitido, né, em live, porque quando tem o culto presencial a gente não faz a live, mas tem muitos irmãos assistindo o culto, né, acompanhando o culto na transmissão do YouTube, que vai depois, vai ser baixado, né, no YouTube. Então alguns já estão acompanhando à tarde de domingo, ou na noite de domingo, ou durante a semana. Então que o Senhor abençoe a cada um também que vai desfrutar do nosso culto de forma remota, né, de forma online. Meus irmãos, eu quero imediatamente ir para a pregação da palavra, e hoje nós vamos dar uma pausa, né, a nossa série de Apocalipse vai ser muito longa, acredito que uns 2 anos, e então nós vamos dar algumas pausas, né, eu vou trazer algumas pregações avulsas, os nossos irmãos também, né, os irmãos pregadores da igreja, eventualmente também vão ajudar, fazendo como a gente faz, eventualmente alguma pregação. E hoje eu quero trazer uma pregação, né, que vai ajudar a nossa visão sobre a vida cristã. E hoje muitos não estão aqui, acredito que pelo Dia das Mães, né, mas nós vamos incentivar que todos vejam essa pregação. Nós vamos incentivar nos grupos, vou mandar mensagens para todo mundo também, para que todos vejam, para que todos sejam edificados. E essa semana, o que me motivou a fazer essa pregação, essa semana a grande polêmica, né? Sempre tem uma polêmica entre o pessoal cristão, crentes, né, evangélicos na internet, por causa do Facebook, postagens. Então essa semana não foi sobre política, aliás, foi sobre política também, né, porque é uma visão política, é uma visão ideológica. Porque um pastor, né, ele publicou, início da semana, uma postagem que gerou muita discussão. E ele fez a seguinte postagem: o mendigo, e você sabe que o mendigo está na ordem do dia, desde aquele trágico acontecimento, né, da mulher que supostamente teve um surto, né, e fez sexo com o mendigo dentro do carro e tal. E a palavra mendigo, então, virou, o personagem virou um personagem muito controverso, citado. E um pastor muito famoso, muito influente, um influencer, ele fez a seguinte postagem: alguns mendigos, não, a maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome. Essa foi a postagem. A maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome, porque Paulo escreveu: quem não trabalhar também não coma. Nossa, aí gerou uma... Saiu no G1, saiu no UOL, saiu nos sites gospel, enfim, tudo que é notícia, essa frase saiu como sendo uma posição, né, hoje muito difundida no meio evangélico. E eu não postei nada, não quis postar nada. Em outros tempos eu ajudaria na polêmica, né, mas não quis. Mas eu quero trazer, meus irmãos, aquilo que eu entendo que seja a nossa visão da igreja sobre o pobre,
né, sobre o pobre. Por isso, eu já fiz uma pregação muito parecida com essa há 2 anos atrás, mas essa é diferente, o texto foi o mesmo, mas o enfoque foi outro, devido ao contexto daqueles dias, que era a pandemia, né, que era ajudar as pessoas que precisavam. Hoje o enfoque é mais específico. É um manifesto em favor do pobre e do necessitado. Esse é o nosso tema. Acredito que vai ter ali, né? Manifesto em favor do pobre e do necessitado, exatamente. A devoção e a luta pela justiça seria assim um subtema, né? Subtítulo. Mas o meu título hoje vai ser o Manifesto em favor do pobre e do necessitado. E o salmo é o Salmo 10 que o Jean já leu, né, no início, mas nós vamos ler no decorrer da exposição aqui. Esse salmo é uma oração tensa. O autor do salmo, né, o Davi, está indignado com a realidade que ele está presenciando no mundo. Os maus oprimem os fracos. Eles praticam as maiores perversidades e maldades. Parece que nada acontece com eles. A gente precisa lembrar, meus irmãos, que o mundo era totalmente outro. Nós estamos vivendo, né, nesse salmo mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Não existia nada do que existe hoje. Eu sempre gosto de lembrar de 20, 30 anos atrás, gosto de lembrar de como era o mundo, e que esse mundo ainda está presente muito perto de nós. Se a gente visitar algumas colônias muito perto de nós, e eu morei no interior, né, por 10 anos, 9 anos, e a gente visitou muitas casas no interior, muitas casas onde não existia ainda luz elétrica, banheiros como a gente tem, gás, e não são 1 ou 2 casas, são centenas de casas, muito perto de nós, a poucos quilômetros de nós, existe casas que não têm luz elétrica, existem casas que não têm água encanada, existem casas que não tem, não existe, muito perto de nós. Existem cidades do interior que não existe sinal de celular, acredita nisso? Pelo menos, quando eu mudei para cá, tinha 2 localidades lá que não tinha sinal de celular. Por quê? Porque como lá tem poucos moradores, não vale a pena para as operadoras colocar uma antena lá, que é caríssimo, porque para ter sinal de celular precisa de uma antena próxima, certo? Certo. Então, como que uma operadora, que obviamente visa o lucro, né, visa ganhar, vai investir na comunidade lá que tem 100 moradores, né, e aos poucos elas vão chegando, uma ou outra operadora vai chegando, e o sinal do celular vai se estendendo, mas não tem TV, a não ser que se coloque uma parabólica, né. Ficou famosa o tal sítio do Lula, né, lá no interior de São Paulo, e uma das grandes causas, né, foi que uma operadora colocou uma antena gigantesca lá perto, né, para beneficiar. Para vocês terem uma ideia que tem localidades que não tem isso, né? Então, meus irmãos, 1000 anos antes de Cristo, existia muito pobre. Tinha muita gente que não tinha onde morar, isso era a maioria, e uns poucos que criavam gado, que criavam cabrito. A maioria das famílias tinham uma cabra, né, para ter leite, pelo menos. Então essa é a realidade da época, e existiam muitos pobres, existiam colônias de gente morando nas ruas, em locais só com uma cabana, né, às vezes como é que se diz, de vegetação, né, e moravam ali embaixo. Então, o que o salmista está fazendo é um protesto contra o mal real, aquilo que nós falamos há um tempo atrás, o mal na sua forma mais cruel, que é o mal praticado no dia a dia, aquilo que atinge a vida real das pessoas. E esse salmo é uma leitura dolorida da vida prática, e é um salmo muito rico no seu vocabulário, porque ele faz uma descrição dura e grandiosa da alma dos perversos e das suas perversidades contra os fracos e contra os pobres.
E ele, inclusive, deixa transparecer uma dúvida sobre a ação de Deus, sobre se Deus não deveria agir imediatamente em favor dos pobres necessitados. Porque parece que sempre foi assim, né? Quem tem alguma posse, quem vive bem, parece que é um abençoado, né? Parece que foi um abençoado. E essa postagem desse pastor me causou muita tristeza, na verdade. Muita indignação, muita indignação. Por quê? Porque a pessoa que está fora, se ele diz isso para uma igreja, tudo bem, um ensinamento, uma visão da igreja, tudo bem. Mas o problema é que ele diz isso para fora. Ele diz isso numa intenção ideológica até, né? Para colaborar com uma determinada ideologia que é contra, né, essa ajuda aos pobres. E que cultua, inclusive, a ganância, né? A ganância, enfim, a pessoa que aparece num camarote de carnaval, por exemplo, muito bem vestido, nossa, é um status, é um negócio fantástico. E as pessoas investem, gente, investem no mal. Vocês lembram, né, desse mendigo que esteve com aquela mulher que supostamente, né, teve o tal surto psicótico? Ele ficou famoso. Ele apareceu agora no carnaval, no camarote, né, com ingresso que custa R$6.000. Roupas que custam mais de R$1.000. E com o celular na mão, que custam uns R$4.000. Que boa parte de vocês não tem. Ele ficou muito famoso e pessoas investem. Pessoas investem nisso aí. Vocês vão para a internet, eu publico lá um vídeo, né, sobre a palavra. A gente tem que divulgar muito para poder cair nas graças de uns 50, 60, 100. Se tem uma polêmica, 500. Se o cara é bem conhecido e polemiza, né, aí tem umas mil visualizações e tal. Mas qualquer pessoa que começar a falar podridão, viraliza, meus irmãos. Viraliza. E deixa as pessoas ricas. Então, meus irmãos, esse texto, ele contraria totalmente a ideia desse pastor, porque aí ele diz o seguinte, que na Bíblia tem alguns tipos de pobre que nós podemos ajudar. Só que, na minha visão bíblica, meus irmãos, a gente não deve ajudar e fazer uma pesquisa, né? De que tipo de pobre é aquele que nós estamos ajudando? Ele é um pobre que não quer trabalhar? Ele é um pobre que usou mal o dinheiro? Ele é um pobre que foi, um pobre no caso que eu estou dizendo morador de rua, né? Ele é um morador de rua ou mendigo porque caiu nas drogas, né, e perdeu tudo e foi para as ruas. Então me parece que a gente deveria não ajudar, porque alguns deles não querem, só estão lá porque não querem trabalhar. E eu fico muito indignado quando isso acontece, quando as pessoas condicionam a ajuda a algum tipo. Por exemplo, a gente tem uma campanha, né? Eu tenho uma campanha, comecei uma campanha lá no início da pandemia, para cestas básicas. E fiz essa campanha para o pessoal mandar Pix, né? E o Diego se engajou nessa campanha e está me ajudando até hoje, né? E cada vez está aumentando mais ele é um dos amigos, né? E esse mês, meus irmãos, nós arrecadamos, né, em valor mais de R$2.000, né? Entre eu e o Diego na campanha dele, eu na minha, e a gente conseguiu distribuir 28 cestas básicas nesse mês passado agora, 28 cestas básicas, e nós começamos, para a glória de Deus, ajudar este mês. Já me reuni a gente estava buscando, né, além das famílias que a gente atende, estava buscando alguma comunidade para a gente se enganjar, ajudar. Nós vamos passar a ajudar, então, a partir desse mês, já este mês a gente já começou a ajudar o asilo ali da Alvorada, no Jardim São Pedro, asilo Nossa Senhora Aparecida, e a comunidade muito interessante, que quem quer se enganjar, é longe daqui, então eu não quero oferecer para vocês ajudar, mas é bem longe, é no Lami ou lá no morro, no Beco do Buda, e no Partenon, lá no Alto do Partenon. Mas eu recebi esse pessoal na minha casa, tanto um quanto o outro,
Nós vamos ajudar também essa comunidade Valente de Davi, que ajuda crianças, enfim, tem um trabalho muito amplo. E tem um irmão chamado Eduardo Flores, né, que está à frente, e nós já e ajuda crianças, moradores de rua, os necessitados das vilas, que necessitam mesmo, né? E nós queremos aumentar esse engajamento também, porque é uma missão da igreja, uma das missões da igreja, ajudar o necessitado. Só que eu fico muito indignado às vezes, porque as pessoas, por exemplo, eu fiz uma divulgação um dia e alguém me disse, tá bom, aí tu manda as fotos, né, das famílias. Eu digo, não vou mandar foto das famílias. Eu estou fazendo uma campanha anônima, né, que as famílias não sejam expostas, porque tem muita gente que vai da cesta básica e aí coloca a foto da pessoa lá recebendo, clique, né, e põe lá na internet, põe lá no Facebook. Eu sou contra essa exposição, né, e não vou fazer, mesmo que nunca foi o meu propósito fazer, né, prestar conta para alguém que quer, tudo bem, mas qualquer pessoa que me peça uma foto de uma família, né, então eu prefiro não ter aquela contribuição do outro jeito, mas eu não vou divulgar a família para quem eu estou dando uma cesta básica. Eu acho que é mais uma humilhação, né, é mais uma humilhação da gente ter que fazer uma divulgação, uma selfie, né? Olha como eu sou legal, eu dei uma cesta básica para o necessitado. E o próprio Jesus disse o seguinte: quando der uma esmola, não faça saber a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz. Jesus disse isso. Então, não é para fazer. Tudo bem, quem quer fazer, faça, mas eu não vou fazer, né? Então, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês é uma conscientização de como nós devemos nos comportar. Em primeiro lugar, meus irmãos, os pobres devem estar nas nossas orações. Os pobres devem estar nas nossas orações. Versos 1 e 2 do Salmo. Por que, Senhor, te conservas longe, te escondes na hora da tribulação? Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Olha que oração. Por que, Senhor, te conservas longe, te esconde nas horas de tribulação? Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão e não te esqueças dos pobres. Então, meus irmãos, ele está fazendo um apelo, uma oração. Ele está pedindo, Senhor, levanta e não te esqueça dos pobres. É uma oração, gente. Não te esqueça dos pobres. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que os pobres devem estar nas nossas orações. E esse salmo começa com um questionamento, uma pergunta a Deus. Isso é muito comum nos salmos. Por que, Senhor? Só que não é uma pergunta de dúvida, mas é uma pergunta da fé. A fé que faz esse tipo de pergunta, Senhor, o que está acontecendo? É uma pergunta de fé. Então ele está falando com Deus, em quem ele crê, só que ele não está se comportando como um ímpio ou como um incrédulo, porque ele está orando, e só ora aquele que crê. Quem crê, ora. Então o verso 1 está em conexão com o verso 12, né, que ele vai de novo falar com o pobre, em favor do pobre. Irmãos, e essa é um chamado que eu quero fazer para vocês. Eu quero fazer um chamado para vocês. Orem pelos necessitados. Ore pelos necessitados. É uma missão nossa orar pelo necessitado, Senhor. E nós temos, irmãos, nós temos muitos necessitados. Se vocês acham que estão em dificuldade, olhe para o vizinho. Olhe para as comunidades mais carentes, pessoal. O pessoal, tem muita gente e não são vagabundos. Porque esse mesmo pastor, há um tempo atrás, fez uma declaração, talvez mais polêmica ainda, quando ele disse o seguinte: o verdadeiro cristão não mora em favela. Ele falou isso: o verdadeiro cristão não mora em favela. Também foi notícia. Como assim? Eu já diria o seguinte, claro, eu vou estar exagerando, discriminando também. O verdadeiro cristão, é difícil tu encontrar um verdadeiro cristão num palácio. É difícil.
É difícil tu encontrar um verdadeiro, é bem difícil. Tem aí um prédio onde se paga 10 milhões, por exemplo, por um apartamento, 15 milhões por um apartamento, ou 15 milhões por uma casa. Dificilmente tu vai encontrar um verdadeiro cristão lá. É mais fácil encontrar um verdadeiro cristão, justamente ao contrário do que ele disse, na favela. É a verdade, é a realidade. Não que não tenha verdadeiros cristãos lá no palácio de $1 milhão. Tem, mas é mais difícil. Jesus disse que seria difícil o rico entrar no reino de Deus. É difícil. O reino de Deus é dos pobres. É sério, né? O rico entra também, mas é mais difícil, porque ele se apoia muito na sua riqueza. Em segundo lugar, meus irmãos, eu vou mais além aqui na leitura desse texto. Não agir contra a pobreza e não agir em favor do pobre é impiedade. Não agir contra a pobreza e não agir em favor do pobre é impiedade. O verso 2 em diante até o 7. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Quem é o avarento? O avarento é aquele que ama o dinheiro, aquele que se apega ao dinheiro, aquele que retém o seu dinheiro para si é o avarento. Aquele que não ajuda é avarento. Aquele que não contribui, por exemplo, com a sua igreja é um avarento. Por que não contribui? Porque acha que vai faltar. Aquele que não ajuda o necessitado é um avarento. Por quê? Ele tem lá, hoje ele vai fazer a sua ceia, o seu churrasco com a sua mãe, ou com a avó, mas ele não contribui. Durante a semana, ele não vai pensar no pobre. Irmãos, e isso é impiedade. Isso é viver como um ímpio, que não lembra do necessitado. Não lembrar do necessitado é impiedade. O ímpio procede assim. O perverso, na sua soberba, verso 4, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São próximos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe deles estão os teus juízos. Isso é uma queixa, né? O salmista dizendo, o Senhor não julga esse pessoal, por que o Senhor não mata esse pessoal logo? Quanto aos seus adversários, ele a todo ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Essa é a vida do ímpio. Ele persegue o pobre, diz o verso 2. E a motivação, meus irmãos, daquele que não ajuda, daquele que não lembra do pobre, daquele que se comporta como um ímpio, é a sua ganância, seja lá na extensão que for, ou, por outro lado, no seu medo de que vá lhe faltar, na sua falta de fé, na sua falta de crença na provisão do Senhor. Ora, se vocês ganham salário, se vocês têm casa para morar, se vocês comem bem, e vocês não ajudam ninguém, irmão, vocês estão pecando, vocês estão se comportando como ímpio. O ímpio é que faz isso, o ímpio é que tem só para si. É sério, meus irmãos. É um desprezo a Deus. E o seu desprezo a Deus, na verdade, é a causa do seu desprezo aos outros. E ele está seguro do seu sucesso ou com medo de perder as coisas. Eu lembro que quando eu me mudei para o interior, eu fui com um estoque. Tinha mais ou menos 25 tubos de óleo, uns 40 quilos de arroz, uns 30 pacotes de massa, uns 5 quilos de erva. E quando a irmã que nos ajudou, a pessoa que nos ajudou a organizar as coisas, pastor, o senhor veio para cá e está com medo de passar fome? Que a gente se precaver, isso não é ruim ter um depósito, ter uma despensa boa, não é ruim, mas se tu tem uma despensa boa, irmãos, todos os meses, lembra do necessitado. E às vezes a gente faz a campanha aqui na igreja, né? Até parei de fazer um pouco. Traga a cesta básica, ou então traga 1 quilo ou 2 de alimento, mas a gente esquece. A gente esquece por quê? Porque o necessitado não está na nossa agenda. O necessitado não está no nosso modo de vida. Porque se estivesse, a gente lembraria todos os dias.
A gente lamentaria todo dia. E ao contrário do que aquele pastor disse, ninguém deveria passar fome. Ninguém deveria passar fome. Ninguém deveria passar fome. Ninguém. Em terceiro lugar, meus irmãos, a verdadeira espiritualidade envolve luta em favor dos pobres e necessitados. A verdadeira espiritualidade envolve uma luta em favor dos pobres e necessitados. E é justamente o contrário do que esse personagem aqui está fazendo. Verso 9, que o salmista está denunciando. Ele está de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede e o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, e em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. De novo, não te esqueça dos pobres. A segunda vez que ele diz isso, não te esqueças dos pobres. Senhor, não te esqueças dos pobres, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. E aqui, meus irmãos, esse verso 14 é por demais sensível àquilo que nós estamos falando. Porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos, a ti se entrega o desamparado, necessitado. Tu tens sido defensor do órfão. Então, nessa oração protesto contra o tratamento aos pobres e necessitados, ele fala no verso 8 do desamparado, ele fala no versos 9 e 12 do pobre, ele fala depois ele vai falar no verso 10 do necessitado, no verso 14 do desamparado de novo, do necessitado e do órfão, e no verso 18 ele fala também daquele que é oprimido pelo ímpio. Então, meus irmãos, a devoção verdadeira, ela envolve essa luta pelos pobres e necessitados. E muita religiosidade sem devoção, sem a prática da misericórdia, sem o socorro ao mais necessitado, é uma falsa espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade envolve essa lembrança do necessitado. E quando tu estiver ajudando, não imponha condições. Não imponha condições. Agora, óbvio que a gente tem essa prática, a gente não só ajuda, mas a gente também tem a prática de tentar tirar a pessoa daquela situação. Se a gente consegue se envolver, a gente tenta também incentivar, motivar, fazer com que a pessoa empreenda alguma coisa, para sair daquela situação. Não é só também, olha, se tu conhece uma família muito pobre, incentiva essa pessoa a estudar, a empreender alguma coisa, a fazer alguma coisa. Muitas pessoas vão na nossa casa, a gente está sempre dizendo, tenha um celular, nem que seja usado, porque isso aqui move, a vida, tem contatos, enfim. Então, meus irmãos, a Bíblia, o cristianismo, ele cresceu com essa ênfase em ajudar o pobre necessitado. Vejam o que Tiago diz no capítulo 2, e vai ter na projeção aqui para nós que estamos aqui, e o pessoal que está em casa, eu vou ler bem pausadamente para que vocês entendam. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ou seja, não distingue entre pobre e rico. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, um jogador de futebol, como acontece nas igrejas, ou alguém rico, e entrar também algum pobre andrajoso, mendigo, e tratardes com deferência a quem tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo, no estrado dos meus pés,
Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. Irmãos, é pecado de inferno se entrar uma pessoa bem de vida, cheirosa, bem vestida, e entrar ao mesmo tempo um mendigo e a gente tratar melhor. Está aqui! Está aqui! Olha só! Está aqui! Se tratar melhor quem tem mais e tratar de forma discriminatória o quem tem menos. Se tratar melhor na igreja, o cheiroso, em detrimento do fedido que chega, tu está em pecado. É um pecado. É uma maldição. Ouvi, meus amados, verso 5. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Olha isso, gente. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Fica devendo para o banco para ver se tu não perde tudo. Se tiver, claro, né? Agora, fica devendo para um pobre para ver se ele não vai ser... A maioria vai ser assim. Você sabe disso. Se ele não vai ser misericordioso contigo, né? Vai ajeitar. Tá bom, então me paga como puder, quem sabe, tal. Quem sabe a gente ajeita aqui, ali. É assim. O rico não. O rico te denuncia. Ele te tira até... É bíblico, é histórico, e é fato, e é verdade. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Ou seja, se tu fizer discriminação entre pobre e rico, tu é contado como um transgressor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso semelhante fé vai salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Então não adianta nada a gente orar e não alcançar o alimento por necessitado. Então, meus irmãos, eu quero chamar mais uma vez vocês. Mas eu estou passando dificuldade. Mas compara com o outro irmão para ver se não está pecando ao não ajudar ninguém, a não dar uma cesta básica, a não trazer alimento, a não perguntar como é que está a pessoa, pelo menos, né? Provérbios capítulo 22, verso 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 22, 16. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Eu acho maravilhoso essas coisas. Eu acho extraordinário. O que esses infinitos textos estão nos dizendo quer prosperar de forma que agrade a Deus, começa a ser generoso. Qual é a maneira do crente, qual é o segredo do crente prosperar? Generosidade. Generosidade. Quanto mais tu der,
mais o Senhor vai te pagar, porque tu está emprestando. Quem dá ao pobre, quem se compadece do pobre, é o Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício. Glória a Deus. E em sexto lugar, meus irmãos, para a gente ir para o final, devemos ser a mão de Deus agindo em favor do necessitado. Devemos ser a mão de Deus agindo em favor do necessitado, para que eles tenham esperança no Senhor. Irmãos, como que um pobre, na sua necessidade, vai ter esperança no Senhor? Se ele vir outros cristãos ajudando ele. Se ele vir que uma igreja está ajudando ele. Quem ajuda o cristão? E outro dia eu fiz aqui um verdadeiro apanhado, né? Que as maiores instituições de caridade do mundo, historicamente, foram feitas e são feitas ainda até hoje por cristãos. Verso 14, tu, porém, o tens visto, porque atentas ao trabalho e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. É por isso, meus irmãos, que tem mais crentes entre os pobres do que entre os ricos. Há mais esperança, porque o pobre é obrigado a ter esperança. O necessitado é obrigado a ter esperança. É por isso, meus irmãos, que aquela pessoa que passa lá na rua, pelo menos na nossa casa, a gente não desampara, para dar esperança. E junto com um quilo de alimento, uma cesta básica, com a água, com um prato de comida, vai uma palavra de esperança também. Tira um tempinho para dar uma palavra de esperança. Se tu ajudou alguém, liga para essa pessoa e pergunta como está e motiva essa pessoa a ter esperança. Motiva essa pessoa a ter esperança. Motiva. Ajudou, mandou essa base, sabe para quem? Né? Ou uma ajuda, sei lá, manda uma mensagem, né? E já dá uma motivação, uma palavra de esperança. Sempre que vem alguém dizendo, está difícil, a gente precisa dizer, vai melhorar. Vamos acreditar que vai melhorar. Irmãos, todos os projetos políticos, todos da história, fracassaram. Mesmo aqueles que deram certo. Por quê? Porque foram temporários. Todos os impérios, todas as ordens políticas, de esquerda e de direita, social ou liberal, todas elas, todos os projetos feitos por esses personagens, eles fracassaram em atender os pobres necessitados. As monarquias fracassaram, ainda que algumas conseguiram bons índices, né? Elas foram temporárias. O socialismo, o comunismo foram grandes fracassos históricos. O capitalismo, com todas as virtudes que eu acho que tem, jamais conseguiu chegar nem perto do satisfatório em atender necessitados e acabar com a fome, lutar pela fome, porque boa parte não faz isso. As ONGs, meus irmãos, por mais humanitárias que elas sejam, elas são limitadas. Os projetos humanitários são limitados. As igrejas, por mais benevolentes que elas se mostrem, elas são limitadas. Por isso que só em Deus há esperança. Quanto mais gente crente em Deus estiver empenhado, melhor. Irmãos, as pessoas de Deus deveriam ser as mais misericordiosas, as mais caridosas, e as que mais deveriam repartir, e as que mais deveriam olhar para o necessitado. E meu último ponto agora é o seguinte: nós devemos lutar por um mundo justo, pois este é o alvo do próprio Deus. Nós devemos lutar por um mundo justo, pois este é o alvo do próprio Deus. Verso 14 em diante diz assim, tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão, quebrando o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da terra somem-se as nações,
Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirá, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Irmãos, qual é a maior causa de pobreza e de fome no mundo? A impiedade das pessoas. Por que tem ainda continentes pobres? Porque as nações ricas, né? É sério, meus irmãos, não é visão, né? Porque as nações ricas, ao invés de investir na cultura daquelas nações, as riquezas daquelas nações, foram lá tirar as riquezas das nações. Vê quem é que tira o ouro, né, dos países. Vê quem é que levou o nosso ouro e o nosso pau-brasil, se não foi quem nos descobriu. É sério. Vê quem é que cobra impostos altíssimos dos pobres. Vê quem mais paga imposto no mundo, se não são os pobres. Irmãos, a fome existe por causa da falta de misericórdia. Se todo mundo fosse misericordioso, haveria muito menos pobre, muito menos fome no mundo. Ninguém deveria passar fome. Óbvio que nós não vamos resolver os problemas do mundo. Mas se a gente resolver o problema, ou ajudar no problema de uma pessoa, nós já estamos mudando o mundo. Se a gente mudar o nosso mundo, nós já estamos mudando, porque se 1 milhão de cristãos ter a consciência de mudar o seu mundo, né, oferecer trabalho para alguém, oferecer uma ideia para alguém, motivar alguém, acompanhar alguém, mentorear alguém até mudar de vida, nossa, quantas pessoas vão ser alcançadas? Irmãos, nós devemos orar, por isso que nós oramos no Pai Nosso, né, todos os dias, pão nosso, cada dia dá-nos hoje, e oramos também, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, a vontade de Deus, meus irmãos, o alvo do próprio Deus é que na história haja justiça. Óbvio que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo, e se a gente olhar Sodoma e Gomorra, por que eles foram destruídos? Por que aquelas duas cidades foram destruídas, meus irmãos? Alguém lembra? Porque diz a palavra que eles desprezaram o pobre e o necessitado. Esse foi o motivo pelo qual Sodoma e Gomorra foram destruídas. Porque eles desprezaram o necessitado. Esse foi o motivo, o principal motivo. Irmãos, há vislumbres, claro, de justiça no mundo, de injustiças, porque muitas pessoas estão envolvidas nisso. E uma das obras de Cristo na cruz, justamente, é o juízo dos ímpios. Jesus Cristo morreu na cruz, meus irmãos, nosso Senhor Jesus morreu na cruz para julgar os ímpios e salvar os filhos de Deus. O juízo é um dos motivos, né, uma das obras de Cristo na cruz. E alguém pode pensar, né, que esse juízo está longe e que é uma solução muito distante, mas ela já está determinada, meus irmãos, o juízo já faz parte da história da salvação, só que ele já está acontecendo parcialmente, pontualmente, ele já está acontecendo como antecipação temporal, né, desse juízo, e já há, por causa disso também, vislumbres de justiça no mundo de injustiças. E sem esta opção, meus irmãos, não haveria esperança, uma vez que, se não houvesse a ação divina na história, motivando pessoas, como pregações como essa aqui, a única esperança das pessoas seriam as revoluções e as utopias. Imagina, nós ter que esperar por um humanitário capitalista ou um revolucionário socialista, nós seríamos perdidos, um e no outro. Por quê? Porque as revoluções se degeneram por causa da corrupção dos revolucionários, e o capitalismo, né, por melhor que ele seja, o liberalismo,
né, no seu incentivo a empreendedorismo, etc. e tal, eles se corrompem pela ganância. Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, dificilmente ela vai continuar sendo, né, um humanitário. Por isso que os humanitários viram santos, porque eles são raros. E Jesus nos ensinou, meus irmãos, sobre essa esperança, a oração do Pai Nosso, né, que nós devemos orar todos os dias: venha o teu reino, venha o teu reino. Irmãos, por isso que o cristão verdadeiro, meus irmãos, o cristão verdadeiro, ele é um humanitário por excelência. O cristão verdadeiro, porque se ele não for humanitário, ele está agindo com impiedade. E uma pessoa que diz que é justo que alguém passe fome, né? É por isso que uma das primeiras regras da tortura é deixar passar fome. Como que um forte, né, nos tempos antigos era conquistado? Pelo cerco. Cercava a cidade, não deixava ninguém entrar, ninguém sair. Por qual objetivo? Matar aquela cidade de fome. Assim os romanos fizeram com Jerusalém, assim tantos outros faziam, assim Gengis Khan fazia com aldeias onde ele não podia conquistar, e assim tantos os conquistadores fazem isso sempre, deixar passar fome. Porque a fome, meus irmãos, dá até uma tristeza de falar isso. A fome, meus irmãos, acreditem, é a pior dor que o ser humano pode sentir. Vocês acham que não? Porque vocês comem bem. Vocês comem bem, Deus tem abençoado vocês. E quando vocês passam fome é para emagrecer. Mas você sabe que é só vocês querer, ali na geladeira tem uma massa, um arroz, um feijão, um pão, um óleo no mercado. Agora imagina um pai, uma mãe de crianças pequenas, não ter um gás para fazer uma comida, um arroz para cozinhar. Irmãos, isso é desesperador, saber que não tem. Por isso eu quero chamar vocês, vocês são cristãos, às vezes a gente não tem um ensino, e a minha missão é ensinar. Eu sou o representante docente da igreja, do ensino da igreja. Eu preciso dizer isso para vocês: lembrem dos necessitados. É muito triste, meus irmãos, é muito triste uma família, um pai, uma mãe, não ter o que dar, né? Você sabe, vocês que são maridos, né, ou mães, quando chega a hora do lanche, quando não tem, o que vocês fazem quando não tem? Por exemplo, você tem filhos, ou o próprio marido com a esposa com filhos, né? Chega lá a hora do lanche, e o que nós vamos comer? Quando não tem, e tem gente desperdiçando, tem gente deixando o pão mofar, de tanto que tem, alimentos vencer lá na despensa, porque não dá uma olhada na despensa, tudo que vai vencer esse mês eu vou doar. Não tem para quem doar? Como assim não tem para quem doar? Tem. Eu quero dizer para vocês que a gente só não doa mais porque a gente não tem mais. Mas se a gente tivesse 50 cestas básicas, nós distribuiríamos as 50. Se a gente tivesse 100, a gente distribuiria as 100, porque a gente tem para quem dá. A gente conhece pessoas. A gente se envolve com pessoas. E eu quero chamar vocês a ajudar nessa tarefa para que Deus seja glorificado na vida de vocês. Não, ninguém deveria passar fome, ainda mais no mundo farto como o nosso. Deus abençoe vocês, o Senhor abençoe a nossa igreja se envolva cada dia mais, né?
e que as famílias se envolvam, nem que seja com pouco. Eu tenho pouco. Eu tenho pouco. O que Jesus disse? Seja fiel no pouco. O que é ser fiel no pouco? Uma das provas da fidelidade é doar, é ser generoso, é a generosidade. Seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. É uma promessa de Jesus. Seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Amém. Vamos ficar em pé? Louvado seja Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos pela palavra do Senhor. Tão maravilhosa, tão preciosa, tão grandiosa. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos para participar da ceia agora, né? Aqui estão os elementos, né? O pessoal, os irmãos que estão aqui vão família por família aqui, né? Sigam o protocolo e vamos participar da ceia do Senhor, enquanto o Natan vai cantar mais um cântico. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, que é de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. E dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Dá-me um coração igual
igual ao teu. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus eterno, te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque o pão e o cálice representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus, que foi dado por nós na cruz, para nossa salvação, para nossa justificação. O Senhor morreu em nosso lugar, para que fôssemos salvos, perdoados nossos pecados e fôssemos justificados pela fé no Filho de Deus que morreu e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Como, meus irmãos, em nome de Jesus. Bebam um cálice em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por teu amor, por tua infinita bondade, que o levou à cruz em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, só quero pedir aos irmãos que depois do encerramento do culto, eu peço que os irmãos fiquem mais 5 minutos aqui, né, que a gente vai ter um anúncio interno aqui para os irmãos, né, uma palavra interna aos irmãos. Só aos irmãos que estão assistindo também, eu quero pedir uma ajuda de todos, os que estão aqui e dos que estão em casa. No dia 19, às 20 horas, eu vou fazer uma live, casamento, sem adultério, sem infidelidade, sem pornografia. A gente está chamando essa live de Jardim Fechado. Nós vamos lançar isso, né? Um projeto que a gente tem de 1 ano. E nós vamos fazer uma live de lançamento dia 19, quinta-feira, né? Quinta-feira às 20 horas. Mas tem que se inscrever para o evento. Vocês podem se inscrever como? Lá no meu Instagram, na bio, né? Lá tem o link de inscrição. Para quem está assistindo no YouTube, na descrição do vídeo vai também ter o acesso ao link de inscrição. E fora isso, a gente vai enviar, né, o link, porque a gente precisa da ajuda de todos, né, nesse primeiro momento aí, para edificar muitos casais. Né? Estou sendo chamado, me sinto chamado, né, para estender isso para mais longe, ajudar casamentos e casais. Então, peço a todos que participem, né? Se inscreva lá, entre lá no meu Instagram, no link, na bio tem o link, ou, né, dá para te mandar, né, José, pro grupo? Dá o link também, eu vou mandar no grupo o link. Então, faça o esforço, reserve, né, essa data aí, dia 19 de maio, agora às 20 horas, vai ser muito importante e interessante, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Então fique aqui mais uns minutos, tá? Aqui nós vamos ter um aviso interno aqui pro pessoal, né? Quero convidar vocês para ficarem em pé. Nós vamos encerrar nosso culto. Graças a Deus. Vamos encerrar nosso culto, vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós oramos em favor de cada um, Senhor, que está aqui, daqueles que estão nos assistindo, que a tua boa mão seja sobre todos. E que haja a tua bênção na casa de cada um, saúde, provisões para todos.
Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.